Bom, pessoal, iniciamos agora o nosso último módulo da disciplina Fundamentos da Educação à Distância. Nosso módulo vai tratar sobre as novas possibilidades para a sala de aula. Até pouco tempo atrás, o professor dispunha de alguns elementos, como o giz ou o pincel, e o quadro para suporte de sua prática pedagógica, além de alguns outros recursos limitados para tal prática, como, por exemplo, retroprojetor, uso de slides, uso de vídeos, etc. Atualmente, o uso de computadores e outros artefatos, até mesmo celulares, tablets, jogos lúdicos, usados no processo didático pedagógico, é uma realidade para várias instituições de ensino. Existem muitas novas formas para que se possa apresentar e discutir conteúdos, enriquecendo assim a prática educativa e apontando diferentes estratégias para o docente. Aí a gente se depara com termos como multimídia, o hipertexto, hipermídia, que são palavras bastante associadas a processos educacionais inovadores nos dias atuais. Em relação à multimídia, Pierre Levy afirmou que os indivíduos podem aproveitar as várias mídias como som, imagem, animações, para passar a tarefa de manter em dia suas representações por computador. E aí deixa de lado o papel, o lápis, que são rudimentares e estáticos, para outras atividades de suporte à aprendizagem. Então a multimídia ela surge como elemento integrador e divulgador de conteúdos educacionais que são oriundos de diversas fontes e aí agrega um valor educacional a esse material. É claro que é necessária a criação de espaços ou ambientes onde os alunos possam trocar ideias e realmente interpretar o que estão aprendendo ou fazendo e não simplesmente absorver informação. Ou seja, não podemos usar somente a transmissão passiva, tem que ter a interação. Então o que é a multimídia? Na realidade, a multimídia é uma mistura, como o nome está dizendo, multi, de mídias. Então a gente tem, por exemplo, som, imagem e textos que são agregados na produção de conteúdos. E esse conteúdo pode produzir comunicação, simulação e interação. Esse conteúdo ele mistura essas diversas fontes de informação no sentido de produzir algo que seja mais atraente, que prenda a atenção do estudante. Em relação à multimídia, existem várias ferramentas de geração de conteúdo que têm sido disponibilizadas praticamente a custo zero, tornando a atividade também mais simples e produtiva. Nesse link que a gente coloca aí, chamado Programas Gratuitos, você tem várias ferramentas de desenho, de animação, de textos, de criação de vídeos, de manipulação de vídeos que são gratuitos, que você pode utilizar para reforçar as suas aulas. Hawkins, entretanto, salienta que o excesso de informação presente nas multimídias pode levar também a confundir informações com conhecimento, ou seja, uma grande quantidade de informação termina por confundir e não gera nenhum conhecimento. Então, os professores devem saber como cada meio comunica para poderem usar ou até mesmo elaborarem esses produtos que são multimediáticos. Ou seja, quando é que eu vou usar um vídeo, de que forma eu vou usar o vídeo. Não é simplesmente gravar uma aula inteira e disponibilizar. Vocês percebem que as nossas videoaulas são mais curtas, exatamente para poder otimizar o nosso tempo, para poder que o aluno tenha uma concentração maior e não disperse. Uma outra técnica é chamada de hipertexto. É uma técnica bem antiga, na década de 1940, a partir da invenção do dispositivo chamado Memex, que ele possibilitava a organização de informação por associação, ou seja, você tinha informações, a partir de uma informação você chegava na outra, e por aí vai, você tinha toda uma cadeia de informações. Em 62, Nelson definiu como a escrita e leitura de modo não linear em um sistema de informática, ou seja, não existe uma sequência de leitura e escrita. Você pode dar saltos de acordo com a sua necessidade. Eu identifico uma palavra que ela é importante, eu vou lá dar aquela definição daquela palavra. Já Brilhard definiu o hipertexto como um dispositivo informatizado que permite a interconexão de documentos de diversos tipos, através de mecanismos associativos que são sob o controle do usuário, ou seja, o usuário ele pode navegar em diversos documentos que estão associados entre si. Essa utilização do hipertexto, embora não seja intrinsecamente um instrumento para a educação, mas as atividades que ele permite realizar podem ter realmente um forte potencial educativo. Então, como é que funciona? A leitura ela é multidimensional e não sequencial, ou seja, os caminhos que o leitor percorre ao ler aquele texto vai ser de acordo com a sua preferência. E isso é uma oposição ao discurso oral, ao texto impresso, onde você tem uma sequência. Então, o hipertexto propicia uma localização e apresentação de informações e a apresentação ao usuário. Então, imagine aqui que a gente tem aqui, por exemplo, um texto 1, texto 2, texto 3. No texto 1, eu tenho chamadas que fazem links com o texto 2 e com o texto 3 e vice-versa.
Então eu tenho, por exemplo, o texto 1, no meio do texto 1 tem uma palavra que referencia alguma coisa do texto 2. Então quando eu clicar aqui, ele vai trazer para a minha tela, por exemplo, o texto 2. Quando eu quiser voltar, eu tenho uma referência também ao texto 1 aqui no meu texto 2 e volto, e por aí vai. Então tem todas essas ligações de um texto com o outro. Um exemplo claro disso é a Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia virtual que tem muitos termos de definição e esses termos estão associados a outros termos. Então a gente vai mostrar um pequeno vídeo agora de como é que a Wikipédia funciona e como é que a Wikipédia explora bem esse recurso do hipertexto. Aqui a gente vai ver um exemplo claro do hipertexto. Nós temos dentro da página falando sobre o tema, né, na Wikipédia, e você percebe que em algumas palavras elas estão uma cor diferenciada, porque elas remetem para outras informações. Por exemplo, se eu clicar aqui em World Wide Web, vai remeter a uma outra página com a informação sobre a World Wide Web. Tá? Eu vou voltar aqui. Então, o hipertexto nada mais é do que a gente agregar a determinadas palavras-chave novas informações. Então, cada vez que a gente tem aqui um link, o mouse se transforma numa mãozinha. Então, eu vou clicar aqui em hipertexto educação. Então, ele faz uma descrição. Espero que esse conceito tenha ficado claro para vocês. Voltando ao nosso conteúdo, a gente tem também a hipermídia, que é a junção da multimídia com o hipertexto. Ou seja, você junta vários instrumentos de mídia, som, imagem, textos, com o hipertexto, que são aqueles textos que são linkados, que são ligados. Então, é uma maneira do usuário conectar informações relacionadas, texto com imagem gráfica, com fotografia, com som, com vídeo. E a hipermídia ela usa vínculos especiais em que você pode clicar, né, para pular de um tópico para outro. Isso aí é derivado do hipertexto. Por exemplo, a nossa videoaula ela é um exemplo claro de hipermídia. A gente coloca lá o link, então quando a gente clica sobre o link do YouTube, ele abre a mídiazinha da videoaula. Tá? Então é um exemplo claro da utilização da hipermídia na educação. Não tem como função primordial apropriada o aumento da distribuição de dados no ensino convencional, mas sim promover um novo modelo de ensino-aprendizagem baseado na navegação e na criação de redes de conhecimento, porque aí você assiste um vídeo, por exemplo, você pode comentar o vídeo, outra pessoa assiste, comenta aquilo que você comentou, e aí você pode compartilhar o vídeo, e aí você cria realmente a rede de conhecimento, que é isso que é o mais importante. Na hipermídia, a informação pode surgir em forma de texto, diagrama, animação, imagem, som ou programas de computador, né, que diferencia do hipertexto, é uma evolução do hipertexto. E geralmente para navegação você tem os botões, né, para avançar, né, para parar, para reproduzir, que são elementos gráficos ou palavras em destaques, ou os hiperlinks, aqueles links que vinculam uma palavra com outra página, que é o que a gente viu lá no caso do hipertexto. Tá certo? Quando a gente ativa um link de hipermídia, geralmente, né, a partir de um clique de mouse, né, a gente vai exibir uma foto, vai exibir texto, vai exibir som, vai exibir áudio, ou seja, qualquer instrumento de mídia. Essencialmente, então, a hipermídia pode ser definida, com as informações que a gente falou, como uma associação de nós de informação conectados uns aos outros por meio de links para formar a rede de conhecimento. Acrescente que tais nós também pode ser expresso por meio de vídeo, animação, de gráficos e outros, de modo não sequencial e com essa grande diferencial que é a marca da interatividade. Um outro aspecto relacionado à sala de aula, e a gente fala não somente da sala de aula online, mas a gente pode usar nos apoios ao ensino presencial, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, que é o que a gente vivencia aqui no Moodle. O AVA surge como um novo espaço possibilitado pelas tecnologias, e aí você pode ter uma realidade em paralela com os ambientes concretos. E aí você pode criar realmente espaços educacionais radicalmente diferentes. Repito, a gente pode usar o ambiente virtual não somente no apoio ao ensino online, mas também no ensino presencial. Ao invés de a gente disponibilizar uma página qualquer, a gente disponibiliza uma página no ambiente virtual que favorece a interação, favorece o acesso à comunicação. Os ambientes virtuais, segundo Neves e Barros, surgem como um novo paradigma da informática na educação. Realmente houve uma grande revolução a partir dos ambientes virtuais. E aí você tem uma relação entre indivíduos baseada na troca de informações plena, que possibilitando a interação através dessa rede e também a criação de comunidades virtuais. Você tem, por exemplo, outros ambientes virtuais que você cria as comunidades de discussão sobre determinada temática. Segundo Kensky, o AVA, o que é que tem que ter? Tem que ter interatividade, seja ela síncrona ou assíncrona, permanente entre os usuários. Tem que ter hipertextualidade,
para assegurar que os AVAs funcionem com sequência de texto articulado, tudo interligado, inclusive com outras mídias como som e imagem. E tem que ter também conectividade para garantir o acesso à informação e à comunicação dentro do ambiente, tá certo? Dando suporte à colaboração, à aprendizagem colaborativa. Existem vários ambientes virtuais de aprendizagem, tá, disponíveis, usados no Brasil e no exterior, que dão suporte não apenas ao ensino presencial, mas também no cursos à distância. A característica comum entre eles é a criação de uma sala de aula virtual, onde é feito o acompanhamento dos alunos e são realizadas atividades pedagógicas, e aí traz consigo as discussões para o desenvolvimento de metodologias educacionais apropriadas, usando esses canais de interação, por exemplo, na internet, na rede mundial de computadores. A gente tem, além do Moodle, a gente tem o Amadeus, que é um ambiente também usado, ambiente feito no Brasil, tem o EPROINFO, o Teleduc, que também são ambientes educacionais, que ganham um espaço no cotidiano por possibilitarem fácil manuseio e controle das aulas, das discussões, ou seja, todas as atividades educacionais no mundo virtual. Então, são ambientes que tentam reproduzir uma escola, um curso, uma disciplina e promovem essa interação, essa colaboração no processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente destaca um outro ambiente, que está nesse endereço aí, openredu.org, que ele aproveita o conceito de rede social, como por exemplo o Facebook, para promover a educação. Então o OpenRedu é um Redu aberto, livre, que tem a característica de rede social, mas que é um ambiente virtual de aprendizagem. Vale a pena depois vocês fazerem uma visita nesse site aí. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente chega ao final do nosso conteúdo da disciplina, tá? Foi realmente gratificante poder compartilhar com vocês as experiências e a gente chama a atenção das próximas ações. No próximo dia 18 de outubro vai ter um chat para tirar dúvidas sobre o conteúdo, a gente vai divulgar esse horário no Moodle por polo. No dia 19 nós vamos fazer uma avaliação simulada, ou seja, ela não vai valer, não vai contar a nota dela, mas ela vai servir para que você possa fazer uma autoavaliação, tá certo? E também se familiarizar como é que é feita a avaliação no ambiente. Aí sim, no dia 16 do 10, uma semana depois, das 9 às 18, nós teremos a avaliação online da disciplina, que vai abordar todo o conteúdo dos módulos. E nessa avaliação, ela só é permitida a tentativa, uma única tentativa de resposta, tá certo? Você só vai poder responder uma única vez. E para aqueles que não alcançarem a aprovação, no dia 1º de novembro, nós teremos a avaliação final da disciplina, também abordando todo o conteúdo dos módulos, ok? Então a gente espera vocês nessas datas que são importantes. A gente pede também que vocês respondam a segunda etapa da pesquisa sobre o diagnóstico de expectativa com EAD, que a gente vai colocar no ar também. Vai ter lá um link para vocês responderem, semelhante àquela primeira que vocês fizeram no início do curso. E por fim, a gente deseja bons estudos e sucesso dessa jornada que iniciou, tá certo? Um grande abraço e estamos à disposição.